boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Olá, olá. Boa noite também para si, está a ver a RTP. Eu sou o Vasco Palmeirim e dou a todos e a todas as boas-vindas. Se costuma acompanhar este concurso com regularidade, então faz parte da família aqui do Joker. E esteja à vontade. Se só vê de vez em quando, então deixe-me dar-lhe nas orelhas. Come on! Estamos aqui de segunda a sexta, fazemos o nosso melhor e jogo desse lado. Tenho 12 perguntinhas para fazer. Tenho uma Patrícia que confirma as respostas de cada concorrente. Olá, Patrícia. Pois tens. Pois tens. E como é que estás soltinha e pimpona? Soltinha e pimpona, adorei. É o que tu estás hoje, não é? Estás soltinha. E vocês, estão soltões e pimpões? É o que se quer. Estamos soltinhos e pimpões. E temos duas bancadas cheias de pessoas que, além de estarem pimponas, também estão gritonas. Porque querem gritar. E quem sou eu para impedir esta malta gritona de gritar? Está na hora de começarmos mais um... Joker! Cá estão eles! Gritões mais lindos! E este é o concurso que, no que toca ao prémio máximo, tem sempre aquela quantia maravilhosa de... 50 mil euros! Só falta agora a resposta a uma pergunta. Quem é que hoje se senta naquela cadeira e vai tentar levar os 50 mil para casa? Hoje, o nosso concorrente é um técnico administrativo e tem 25 anos, vem de Lisboa e diz que dá muita importância a tudo o que está ligado à cultura. Acho ótimo. Estreia-se hoje em concursos e eu peço o vosso aplauso para o Bernardo Gouveia. Bernardo! Meu caro Bernardo, seja muito bem-vindo ao Joker. Obrigado. Aquela cadeira é toda tua. Meu caro Bernardo, bem-vindo ao Joker. Antes de mais, eu dou-te os meus parabéns porque foste um corajoso. Fizeste a inscrição sozinho, ninguém te pôs aí bichinhos na cabeça, ninguém te disse, tens que ir ao Joker, foste tu. É verdade. Portanto, mas espera aí, trouxeste a tua namorada, está ali em cima, não é? Trouxe. Ela não tem nada a ver com isto? Tem a ver no incentivo. No incentivo? No incentivo. Mas a ideia é tua? A ideia é minha, compartilhada por ela. Ok. Ela chama-se? Catarina. Um aplauso para a Catarina. Catarina, muito bem-vinda. Sempre importante, a namorada que incentiva. Exatamente. E pergunto-te eu, estás com a Catarina há quanto tempo? 2 anos e meio. E porquê é que não é a Catarina naquele lugar de Super Joker? Pergunto-te eu. Por outro motivo também, que sempre pensei que se viesse um dia a um concurso, traria o meu pai. Sim. Até pelo conhecimento que tem, mais antigo, nas mesmas áreas, mas noutras áreas também diferentes, que quem me pode ajudar. Além de tudo isso, é um rapaz, são os dois, mas o teu pai é um rapaz com um ótimo ar. E isso deixa-me muito feliz, porque isto é um Joker que se quer um programa familiar e, acima de tudo, um programa bonito. E por isso o teu pai é um gajo bonito. Um aplauso para o Adelino Gouveia. Adelino, bem-vindo. Boa noite, Tudo bem? Costumas ver o Joker? Costumo ver o Joker. Então, o que é que te fez fazer a inscrição no Joker? É o dinheiro? É o desafio? O que é que foi? Muito passa pelo desafio. A parte da cultura geral, a parte de ver o programa e, quando não sair, pesquisar um bocadinho sobre isso e, no fundo, também testar os meus conhecimentos. Essa parte da pesquisa é que é tramada, não é? Essa parte da Hoje pesquisa, sim. não há. Mas cultura é uma coisa que diz muito. E tu Sim. gostas muito de cultura. Sem dúvida. Em que área da cultura, por exemplo? Música, por exemplo, é uma coisa que me interessa bastante, mas depois um bocadinho tudo o que tem a ver com artes, Ótimo. sobretudo assistir, não praticar, mas sobretudo assistir Muito bem. a tudo o que tem a ver com as artes. Ok, agora fala-me de ti em termos profissionais. O que é que faz? És técnico administrativo. Sim, Em que área? Eu estou na área, no fundo, do apoio a órgãos sociais, estou numa ordem profissional em que dou apoio justamente a esses órgãos sociais para que desempenhem as suas funções. Muito bem. Preparado para quem vem, não? Preparado? Espero que sim. Diz-me uma coisa, sair daqui, imaginemos, com 3 mil, era fixe? Sim, era muito fixe. Era. Era muito Há fixe. planos para cada patamar ou só pensámos nos 50 mil? Há planos que se vão ajustando ao patamar. Ok. 3 mil daria para quê? Daria para uma viagem confortável. Confortável? Sim, uma viagem confortável, uma viagem que permite também já se calhar conhecer mais do que um país. Muito não bem. sei, é fazer uma boa viagem, que não 50 mil euros, 50 mil euros dava para muito mais. Muito mais. Ok. Então, olha, vamos lá ver onde é que vais acabar. Espero que divirtas como te divertes em casa, mas como eu gosto de dizer, nessa cadeira a coisa vive-se de outra maneira, é mais dinâmico, é mais intenso e eu acho também é mais divertido. Adelino, boa sorte enquanto Super Joker e Bernardo, bem-vindo então a esta grande aventura, que seja uma excelente aventura e com Obrigado. muito dinheiro no final. Bora lá! Obrigado. Catarina, boa sorte também. Bernardo Gouveia, 25 anos, nasceste no ano 2000, não é? Do 99. Vá lá. Milénio passado. Então é velho. Se fosse 2000, não. Não, 99. Ei, Exatamente. mete os papéis para a reforma, filho. Exatamente. Este homem está a cair de podre.
Vamos à primeira pergunta, Bernardo. Para 200 euros, a tua aventura começa com esta questão. Qual destes artigos faz parte do equipamento essencial para a prática de escalada? Arnês, bastão, patim ou taco? Escalada. Adorava ver escalada em patins. Acho que era pelo menos original, tentar subir em patins ou com tacos, não sei para quê. Mas, de facto, para a escalada, aquilo que é mesmo necessário é o arnês. É? E, portanto, nesse caso, eu vou optar por bloquear a resposta arnês. Falaste do patim, falaste do taco, não falaste do bastão. Do bastão. Não vias escalada com bastão? Não, acho ainda mais original. Acho que era fantástico. Então o arnês? O arnês, bloqueamos arnês. Bloqueamos então o arnês. Já fizeste escalada alguma vez ou não? Nunca fiz escalada. Há desportos que nós vemos e que até dizemos, olha, eu até um dia gostava de fazer aquilo. Mas também há desportos que nós temos tanta consciência de nós próprios que até dizemos, não vale a pena que ia correr mal. A escalada em relação a mim é uma dessas coisas. Eu sei que ia correr mal. Sim, sobretudo escalada, se não for daquelas que é em ambiente controlado, a cair para um insuflável, de preferência. Pronto. Adelino, é o arnês que é essencial? Essencial mesmo. Essencial. Não é o bastão. Decididamente não. Não é o taco. Também não. Não é o patim. Não dá jeito. A resposta arnês. Está certíssima, claro que sim, é o arnês. Bernardo, primeira pergunta e já estás nos 200 euros. Em relação então a desporto, que desporto é que tu gostavas de praticar ou eventualmente vês na televisão e dizes, eu gostava um dia de experimentar aquilo? Eu adorava ser um ótimo futebolista. Todos nós temos esse Adorava sonho, ser um não é? ótimo futebolista. E já tentaste, tipo na escola? Não, acho que não vale a pena. Também tens a tal autoconsciência. Sempre gostei muito de futebol, mas não gostava de o praticar. É. Ou seja, pronto. Sou um bom treinador de bancada. És, não é? Sim. A mandar tipo na televisão. Sim, segue sim. para ali. Um bom 4-4-3. É claro. Todos nós cá dentro somos Roberto Martínez, não é? Somos. É verdade, sim. Vamos à pergunta 2. Para 500 euros, queremos mais uma resposta certa. Tens 8 ajudas. Nada de ajudas foi embora nesta primeira pergunta. 7 jokers na torre, mais o teu pai como super joker. Pergunta número 2, para 500, é a seguinte. John Travolta é um dos protagonistas de qual destes filmes? Casablanca, Pulp Fiction, O Clube dos Poetas Mortos ou O Silêncio dos Inocentes? Vasco, deixa-me dizer-te que são todos grandes filmes. Silêncio dos Inocentes é capaz de ser o meu filme preferido, eventualmente. É a resposta certa? Não é a resposta certa. Não é a resposta certa. Nem o Casablanca, que é mais antigo, nem o Clube dos Poetas Mortos. A resposta certa é mesmo o Pulp Fiction. É? Sim. Posso bloquear? Podes bloquear Pulp Fiction. Então vamos bloquear o Pulp Fiction. Conheces os 4 filmes? Conheço os 4 filmes. Todos têm um protagonista masculino? Todos têm um protagonista masculino. Então quem é o protagonista do Casablanca? Humphrey Bogart. E o do Clube dos Poetas Mortos? O falecido Chegas lá. Robin. Robin. O apelido é uma equipa de Fórmula 1. Robin Williams? Não, Robin Ferrari. Claro. O saudoso Robin Ferrari. Robin Ferrari. Mas bem arriscado. Robin Williams. Exatamente. E quem é que fez o papelão da vida dele no Silence of the Lambs? O grande Anthony Hopkins. Silence of the Lambs. Exatamente. Silence, silêncio. Lambs, inocentes. Sim. Daí no tribunal, muitas vezes perguntar: Are you guilty or are you lamb? Exatamente. Adelino, qual é que é a resposta certa? Pulp Fiction. Aí o teu pai está a dançar. O teu pai está a fazer. Uau. Aí, pá. Bem, ainda bem que ele não respondeu o Clube dos Poetas Mortos. Quer ver como é que ele fazia poeta morto? Ou mesmo no Silêncio dos Inocentes, não sei como é que ele iria reagir. Eu tinha medo do senhor do lado. Sim. Então, vem cá muito. A resposta Pulp Fiction está certíssima, claro que sim. Um elenco de luxo liderado pela dupla Samuel L. Jackson e John Travolta. Tinhas a resposta certa, não estás a gastar jokers, o que é ótimo. Estás a subir na torre do dinheiro, estás nos 500 euros. Jokers, continuas com 7 na torre e podes chamar o teu pai quando bem quiseres como super joker. Antes da pergunta 3, vamos conhecer e aplaudir o Adelino Gouveia, é o nosso super joker desta noite. Olá, Adelino, boa noite. Olá, Vasco, boa noite. Meu caro Adelino, idade vem de onde? O que é que faz na vida?
Eu tenho 52 anos, vivo em Odivelas, natural de Vila Nova de Poiares e trabalho na área farmacêutica. Na área farmacêutica, a fazer concretamente o quê? Sou comercial Muito de uma bem, empresa senhores. de suplementos. Antes de mais, antes de saber que vinha como Super Joker, o que é que achou da ideia do Bernardo estar aqui enquanto meu concorrente? Fantástico. É? Acho que é um miúdo que tem uma cultura geral muito boa. Acho que... Sempre foi assim? Sempre quis saber muitas coisas? Sim, especialmente coisas do século passado, antes do 99. Antes de 99. Coisas do antigamente, não é? Adelino, está aqui como Super Joker. O que é que acha dessa ideia de ser Super Joker do seu filho? Achei bem. Ele, quando falou comigo, eu acho que sim, acho que iríamos fazer uma boa dupla. Tudo depende agora das perguntas daqui Tudo para a depende das frente. perguntas. Até agora está a correr bem. Recordo a frase muito bonita que o seu filho fez. Fazia todo o sentido. Caso eu viesse cá, eu tinha que vir com o meu pai. Portanto, aqui está o pai não defraudando essa expectativa Sim. e esse voto de confiança do seu filho. Ainda bem que aqui estão os dois. Gosto muito de uma equipa pai e filho. Que tudo corra bem esta noite. Também Obrigado. para o Adelino. Um aplauso para o Adelino, o nosso Super Obrigado. Joker. Bem-vindo, Adelino. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. Bernardo, Vamos até agora subiste até aos 200, depois aos 500 e agora a subida vale 1000. Pergunta 3 é a seguinte. Que general liderou o exército francês na Batalha das Pirâmides travada no Egito em 1798? André Massena, Jean Junot, Napoleão Bonaparte ou Nicolas Soult? Portanto, há 3 nomes aqui que me remetem automaticamente para as invasões francesas. E, neste caso, deixam-me aqui com alguma questão. Ainda assim, e sendo uma questão de uma batalha travada fora, eu vou talvez usar um joker Carrega no botão. E dá-me 2 nomes, por favor. entre Napoleão Bonaparte e pode ser Jean Junot. Entre o Napoleão e Junot. O Joker trabalha e diz-te para descartar Junot, que não é a resposta certa. Muito bem. Neste caso, eu vou bloquear então Napoleão Bonaparte. Posso bloquear? Podes bloquear, Vasco. Bloqueamos Napoleão Bonaparte. 1798. Sim. Egito. Um confronto entre o exército francês e as forças do Império Otomano. Adelino, quem liderou as tropas francesas? Eu excluí o Napoleão Bonaparte, excluí também o André Massena e o Jean Junot e escolhi Nicolas Soult. O Soult? Sim. O Massena não é a resposta certa? Ou é o Napoleão ou é o Soult? A tua resposta está certa, muito bem, Napoleão. Os outros 3 nomes, e falaste muitíssimo bem das invasões francesas ao nosso país, tínhamos aqui 3 generais que lideraram essas 3 invasões. Exatamente. O Massena, o Junot e o Soult. Napoleão, que foi o responsável pelas tropas francesas na Batalha das Pirâmides no Egito. 1000 euros, apenas um joker usado. Daqui a nada o teu pai pode ir buscar este joker de volta. Mas há uma pergunta antes. Pergunta 4 chega agora. Para 3000 tens 6 jokers, também podes chamar o teu pai. E a pergunta 4 para 3000 é a seguinte. Em que ano foi inaugurada a cidade de Brasília? 1945, 1960, 1975 ou 1990? Muito bem. Sabes? Tenho ideia que possa estar entre 60 e 75. Eu lembro-me que na altura da inauguração há um cantor que é o Charles Aznavour que faz uma música que tem a ver com Brasília e, portanto, até pelo período de atividade dele, eu iria para um joker, vou usar um joker, entre 1960 e 1975, Entre 60 e 75? que estas duas, uma delas Então pode estar o certa. joker trabalha e diz-te que 75 não é a resposta certa. 45, 60 ou 90? 1960 parece-me ainda assim. 1945 excluiria de todo mesmo e, portanto, vou bloquear a resposta em 1960. 60? Sim. Bloqueamos 1960. Adelino, fomos para o mesmo ano? Sim, 60? sim. Oscar Niemeyer. Sim. Portanto, o Adelino lembra-se do Oscar Niemeyer. Aqui o velhote lembrou-se do Charles Aznavour. Lá está.
Coisas do século passado, não é? Tu és a chamada alma velha. Sou, Não é? sim. Olha, és um bocadinho alma velha como a nossa Patrícia. Olá, Patrícia, muito boa noite. Eu ia dizer assim, falaste em alma velha e eu preparei-me logo aqui para entrar à tua chamada. E tu foste à inauguração de Brasília. Claro que sim. Aliás, foste tu que cortaste a fita. Fui eu que cortei a fita, estava Maravilha, difícil, estava difícil. Olha, o nosso Bernardo dá muita importância a tudo o que está ligado com cultura e por isso eu pergunto a todas estas pessoas, malta, vamos a alguma coisa marcante da cultura nacional? Muito bem. Muito bem, bonito. Bonito. Patrícia, Sim. não sei se sabias, mas o filósofo Immanuel Kant tinha um primo português. Não me digas. É verdade, Teotónio. Ah, Tinha um primo chamado Teotónio Kant, da zona de Serpa. Muito Era me conhecido contas. como o Kant alentejano. Patrícia, boa noite. está farto de receber prémios, o primo. Tá, sim senhor. Bem, é uma coisa internacional. Porque não morre. Não, nunca. Kant não morre. Não. Olha, Brasília, pergunto-te eu, 1960 sim ou não, e antes do ano certo, o que é que há a saber sobre esta cidade construída de propósito para ser capital? Exatamente, concebida para promover o desenvolvimento do interior do país, a cidade destaca-se pelo seu plano urbanístico inovador em forma de cruz, património mundial da Unesco. Brasília é um marco do modernismo, combina arte, funcionalidade e simbolismo político. Não foi inaugurada em 1990. Vamos um bocadinho mais lá atrás. Vamos. A resposta certa é 1960. Muito bem, Bernardo. Muito bem, Adelino. Bernardo, até agora não falhaste nenhuma e pelo meio usaste 2 jokers. Precisamente o número de jokers que o teu pai pode ir agora buscar, pode recuperar com 10 respostas certas. Tenta ler rápido e o teu pai vem ter connosco. Vamos à primeira ronda bónus. Adelino, venha ter connosco. Juntamos Adelino e Bernardo. Bora lá. Bem-vindo. Obrigado. Bernardo, uma coisa estou a gostar muito, que é a voz está muito bem projetada. Continua assim. Lê a pergunta e lê as opções. Não te esqueças. Tenta ler 10 no mínimo. Com 10 perguntas lidas, o teu pai pode chegar a 2 jokers com 10 respostas certas. Vamos a Tá isso. bem? Bora. Olhos no ecrã, Adelino, boa sorte. Primeira ronda bónus, a começar agora. Qual destes nomes designa uma arma de arremesso? X de Fisga. Fisga. Certo. Que outro nome tem a Torre de Belém localizada em Lisboa? Torre de Santo António e Torre de São Vicente. Torre de São Vicente. Certo. Os Respigadores e a Respigadora é um filme realizado por Agnes Varda, Monique Rutler. Monique Rutler. Não. Com quantas cartas de um baralho se disputa um jogo de sueca? 40, 50. 50. Não, 40. O programa Som da Frente, da Rádio Comercial, era apresentado por António Sérgio ou Cândido Mota? António Sérgio. Muito bem. Presente na gastronomia portuguesa, a pota é um crustáceo molusco. Molusco. Muito bem. A quem concedeu Dom Luís o título de Visconde de Montserrat, Sir Francis Cook, Lord Byron. Lord Byron. Não, Sir Francis Cook. Qual é a alcunha do surfista Francisco Moraes? Chico Kikas. Kikas. Muito bem. Um joker. O rio Júcar desagua no Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Mar Vermelho. Não, Mediterrâneo. Que realizador escreveu o livro Infanto-Juvenil Arthur e os Minimeus? Luc Besson, Tim Burton. Luc Besson. Muito bem. Quem foi eleito Presidente da República Francesa em 1995? François Hollande. Acabou o tempo. 10 lidas, bom esforço e 6 respostas certas. Temos mais um joker recuperado, 5 passam a 6 e o teu pai volta como super joker, quando quiseres, e eu chamá-lo 8 depois da pergunta 8. Bom trabalho, Adelino. Os meus parabéns. E mérito seja dado ao teu pai, porquê? Na pergunta do Frederico Moraes, tu, eu percebo, por causa da pressa, não leste Frederico, leste Francisco. Francisco. Ai. E uma das opções era Chico. E o teu pai foi para Kikas. Portanto, ótimo Muito bem. trabalho. Temos mais um joker recuperado. Temos 6 jokers na torre a partir de agora. 6 é um ótimo número. 2 vezes 3. Saliento sempre essa importância. Podes falhar 2 e não cais. Estás nos 3.000 e falta ainda alcançar os 10 e depois os 50. Tentemos isso. Vamos à pergunta 5 com 6 jokers mais o teu super joker. A pergunta 5 para 10.000 é a seguinte. Em 2024, qual foi o artista português mais ouvido a nível global na plataforma Spotify? DJ Vibe, Drenchill, Plutónio ou Slow J? Muito bem. Neste caso, tirava DJ Vibe e Drain Chill.
e a minha dúvida recairia entre Plutónio e Slow J. E nesse sentido, uma vez que entre os dois, e acreditando que são mesmo, devem disputar aqueles que são os artistas mais ouvidos, eu vou utilizar um joker novamente entre Plutónio e Slow J. Então, e entre Plutónio e Slow J, um fica, o outro salta, e quem fica e quem salta? Slow J, não é a resposta certa. DJ Vibe, Ren Chill ou Plutónio? Tens 5 jokers. Nesse sentido, eu vou bloquear a resposta Plutónio. Vamos ao Plutónio? Vamos ao Plutónio. Vamos bloquear a resposta Plutónio. Plutónio que, este ano, conseguiu um feito incrível. Encheu não um, mas 2 Melos Arenas. Incrível. E num dos concertos, chamou a meia ao palco e deu-lhe a chave de casa e disse: meia, a casa está paga. Caso para dizer, eu estava lá. Foste? Sim. A maravilha. É esse mesmo. Foste a É esse? mesmo. Espetacular. Espetacular. DJ Vibe não é a resposta certa. Falamos de alguém que, de acordo com dados do Spotify, conseguiu alcançar 9,1 milhões de ouvintes, teve, no que toca ao Spotify, 48 milhões de streams e foi ouvido em mais de 182 países. Plutónio ou Drenchill? Eis a dúvida. A resposta: Plutónio. Não está certa. Não está certa. E pode ser uma grande surpresa, mas quando ouvires uma das canções mais ouvidas do Drenchill, vais perceber o porquê. Falamos de um artista português, mas que é DJ, nasceu em Inglaterra, mas é português, e é o responsável, por exemplo, por isto. Mais streams no Spotify. Já agora um aplauso para o Drenchill. Bernardo, era para 10 mil, não subiste, mas não caíste. Continuas nos 3 mil, a consequência, 3 jokers foram à vida e nesta altura ainda tens 2. Uma queda com 2 jokers, bem sabes, é uma queda de apenas um patamar na torre do dinheiro. Quanto menos caíres, é melhor e estes 2 jokers são importantíssimos. E vamos à pergunta 6. Com esta pergunta fica completo metade do teu jogo. Vamos à pergunta 6. Novamente para 10 mil, que venha a resposta certa. 6ª pergunta é esta. Qual destes adjetivos pode ser utilizado para descrever alguém submisso? Eloquente, inditoso, obstinado ou obnóxio? Partindo do princípio que não será eloquente, que não estou a ver a estar associado a alguém que seja submisso, nem alguém muito obstinado, que pense estar mais relacionado com alguém que é determinado, eu estaria entre inditoso e obnóxio. Assim sendo, eu creio que vou bloquear a resposta inditoso. Inditoso? Sim. Bloqueamos a resposta inditoso. Então partilha lá comigo e com toda a gente esse teu raciocínio. Foi, deixa-me cá descartar aquilo que eu acho que eu sei que é, ou que não é. Sim, exatamente. Aquilo que eu acho, ou pelo menos aquilo que mais frequentemente tenho contacto, será com a parte do eloquente, alguém que se expressa muito bem, alguém eloquente, alguém obstinado, alguém determinado, alguém que está certo do que está a fazer. E em nenhum desses casos encontramos alguém submisso, que é o que queremos Alguém saber. submisso, não. Portanto, eloquente, alguém que tem o dom da palavra, não é? Que é fluente no seu discurso, não é a resposta certa, eloquente. Obstinado, que se agarra firmemente e de uma forma duradoura a uma certa ideia. Até quase podemos dizer alguém teimoso. Por exemplo. Adelino, fomos para inditoso? Não, fomos para o obnóxio, que eu não sei minimamente o que é que é. Deixa-me só dar uma palavrinha ao teu pai. Adelino, é para nós bloquearmos aquilo que achamos que é. A ideia do tablet é essa. Mas sabe o que é inditoso? Também não. Pronto, ok. Inditoso ou obnóxio era importantíssimo subir aos 10 mil com 2 jokers. Por isso é que eu não usei. Eu sei. Se calhar ter usado aqui um
em termos de, jogo propriamente dito, teria sido bem jogado. Mas arriscaste. Arrisquei. Quem sabe se não deste a resposta certa sem usar jokers e podes muito bem ter poupado 2 jokers. Inditoso ou obnóxio? Bernardo, a tua resposta está errada. Obnóxio era a resposta certa. Inditoso, que é infeliz, que não foi bem sucedido, que não teve sorte, isso é alguém inditoso. Obnóxio é alguém submisso. Bernardo, vais encarar o arranque da segunda parte sabendo que o responsável, ou uma das pessoas responsáveis por te ter colocado aqui no mundo, é a tua única ajuda. Exatamente. Tens o teu pai como super joker e na 7 e na 8 não há jokers. Poderá haver depois, caso a segunda ronda bónus corra muitíssimo bem. Tá bem? Já lá vamos. Para já, fala-me então desse teu fascínio e desse teu amor pela cultura. Quando é que tu te lembras e o que é que tu mais... Por exemplo, a cultura é importante para tu escolheres um país de férias? Vais para um país a pensar, olha, sei que aqui, lá vou encontrar aquilo e aquilo e aquilo outro? Tenho muito exercício ao contrário. Se escolho um país, por outras razões, o que é que de cultura existe aqui para eu conseguir ter contacto com isso? Ótimo. Mas também a nível nacional, passa muito por nível nacional. Creio que vem um bocado do meu interesse pela atualidade, o meu interesse também pela parte de tudo o que mexe, por exemplo, para ser estranho, mas com a parte política, a parte de me interessar pelas coisas e depois de me interessar pelas coisas também me levou um bocadinho a interessar-me pela parte artística e no fundo ter esses estímulos que acho que são importantes. Então deixa-me ir atrás de si. Portanto, já escolheste um país sem saber muito bem, à partida, o que é que ias lá encontrar em termos culturais e depois quando lá chegaste pensaste, uau, que ótima surpresa. Já descobri coisas de cultura que não estava sequer à espera e acho que é mais por aí. Ótimo. Chegar e a ver um concerto ou a ver qualquer coisa da cultura que me faça gostar ainda mais do país ou do local sem que eu soubesse que existia. Olha, vou dar aqui um exemplo de uma coisa que eu gostava de ver em termos culturais fora de Portugal. Já que eu disse e volto a dizer. Adorava, não tenho dinheiro para isso, adorava ter bilhete para o concerto de Ano Novo em Viena. Ok. Aquele concerto da RTP1. Sim. Ok? Narrado pelo Júlio Isidro. Exatamente. Era Júlio. Eu adorava estar lá. Para acabar o... Adorava entrar assim no Ano Novo. Portanto, pode ser, é um desejo que eu tenho na minha bucket list. Tens alguma coisa cultural que tu gostasses um dia de ver? Sim, neste caso tenho, e também como plano, ir ao Brasil, ver Caetano Veloso no Brasil. Tá bem. E isso é para mim também... Mas tem que ser no Brasil. Tem que ser no Brasil porque começa a dar menos concertos, vai ter concertos no Brasil, é um bocadinho por aí que vou e gostava de fazer, pelo menos cumprir isso. Está bem, muito bem. Se é ao lado do Brasil, não te esqueças, todos os anos tens cá a Ivete Sangalo 47 vezes. Exatamente. Tá bem? Se não puderes ir ver Caetano, a Ivete vem cá. Sim. E soltas a poeira que tens em ti. Bernardo, vamos à pergunta 7. Não há jokers, só há o teu pai como super joker. Não caias, já agora pensemos nisso. Se caíres nesta, cais para o 0. E caindo para o 0 na pergunta 7, não há 50 mil, no máximo há 10 mil. Nada contra, mas ficas a saber que se falhares esta, claro, não consegues chegar ao topo da torre, no máximo fica esse prémio de 10 mil à tua mercê, digamos assim. Vamos à pergunta 7. Para 3 mil, a pergunta é... Em 2025, que equipa de futebol venceu a Supertaça de Itália? Terá sido o AC Milan, a Atalanta, o Inter de Milão ou a Juventus? Uma história gira. Conceição acaba de chegar, há toda uma questão de pegar na equipa e se eu não estiver errado, como espero não estar, a Supertaça nem sequer é disputada em Itália, não tem sido disputada em Itália e, portanto, eu não me lembro a equipa com a qual o Milan joga. Acredito que as 4 até possam ter estado envolvidas na competição, na Supertaça, que é 2 mãos, mas a equipa que ganha é o AC Milan e, portanto, vou bloquear a resposta AC Milan. AC Milan? Sim. Bloqueamos o AC Milan. Então quem é que é o treinador responsável por tudo isto? Sérgio Conceição, sem dúvida. Foi para o Milan? Foi para o Milan. E isto foi a primeira competição? Eu tenho ideia que sim, tenho mesmo ideia que sim. Disputada a 2 mãos, há aquela questão, e não me lembro se era contra o Inter, mas... Não é disputada a 2 mãos, é uma Final Four. Uma Final Four, É exatamente. uma Final Four. Exatamente. 2 meias finais e uma final. Bem, a final é contra o Inter. É, derby. E o Inter esteve a ganhar 2-0. Mas há uma grande reviravolta. A resposta AC Milan está-se corretíssima, muito bem, Bernardo. Sérgio Conceição, foram os 2 jogos de estreia.
Ou seja, Sérgio Conceição, antes de se estrear no campeonato, já tinha ganho uma taça, neste caso a Supertaça italiana. Na meia-final bateram a Juventus por 2-1 e depois na final, após estarem a perder com o Inter por 2-0, recuperaram e ganharam 3-2 e tu ganhas um belíssimo patamar de 3.000 e continuas a pensar em 50.000. E para continuares a pensar no prémio máximo do Joker, tens que responder agora corretamente, porque se falhares, cais para os 200. E se isso acontecer, volta à história do prémio máximo de 10.000 euros. Vamos à pergunta 8. Guardaste o teu pai, que também tinha a resposta certa. Muito bem. Ok. Vale 10.000 euros. Tens que chegar aos 10.000 para continuar a sonhar com 50.000. E a pergunta é... Em 1977, foi editado em livro um conjunto de ensaios escritos por Susan Sontag sobre cinema, dança, fotografia ou teatro. Conhece o nome? O apelido diz-me alguma coisa, de facto. Ainda assim, não sei a resposta certa. Teu pai saberá? O meu pai pode não ter a resposta certa, não sei. E tinha até a intenção de guardar o meu pai para uma fase mais adiantada. Ok. Uma vez que depois também temos o Super Joker, temos A Ronda Bónus? exatamente a Ronda Bónus. Eu se calhar vou chamar o Super Joker. É? Posso? Força, claro. Adelino, vamos a isso. Super Joker chamado. Mais perto do seu filho. 25 segundos. Não há jokers, têm que falar e chegar à resposta certa. Bora. Vamos a isso. Diz-te alguma coisa? O Não, nome? não. Não te diz alguma coisa? Sontag. Luís Sontag alguma? nórdico, Sontag nórdico. Cinema, fotografia, dança, Um teatro. conjunto de ensaios críticos. Ensaios escritos. 8 segundos. Preciso de uma resposta. Teatro. Cinema. Dança ao teatro. Bloqueio cinema. Vamos ao cinema? Sim. Está bloqueado o cinema. Ok. Vamos, bora. Não pode ficar. Sabe o que é que me apetece? Não, põe esse pé, põe esse pé. Parece uma coisa do faroeste. Não, vem ali, galera. Parecia uma cena do Velho Oeste. Adelino, venha até connosco. Um aplauso para o Adelino. Para ali, mais para ali. A resposta. Parecia, quando o miúdo faz a asneira e depois volta. Não fui eu. Era o que mais faltava. Adelino, fica aqui e nem volta no final da revelação da Patrícia, porque há uma ronda bónus a seguir. Portanto, daí dá um passinho para aqui quando a Patrícia disser qual a resposta certa a esta importante pergunta. Patrícia, Susan Sontag e um livro de 1977. O que é que há para saber sobre a resposta certa? Eu estou neste momento assim a recuar, tal como o Adelino. Não sei se quero. Ora bem, falamos aqui de uma autora que nasceu em Nova Iorque em 1933. Foi uma das mais importantes e influentes intelectuais norte-americanas do século XX. Foi professora, ativista na defesa dos direitos humanos no geral e das mulheres em particular, ficcionista e ensaísta. A sua escrita foi presença assídua em vários jornais norte-americanos importantes. Este livro valeu-lhe o prestigiado prémio do National Book Critics Circle. A resposta certa não é dança, nem teatro. O título do livro é Ensaios sobre Fotografia. Adelino, podes chegar-se um bocadinho mais para cá. Aqui temos a capa do livro. Ali pela imagem, pelo logotipo, já vimos que são edições Penguin. E a sua autora, Susan Sontag, escreveu sobre fotografia. É ela que é um dos nomes incontornáveis na área da fotografia. Bernardo, já não dá para 50.000, mas dá para chegar aos 10.000. E 10.000 é muito dinheiro. Faltam 4. A 9, a 10, a 11 e a 12. Essa reta final após esta ronda bónus muito, muito importante. Há pouco deste 10 e eu acho que consegue ler um bocadinho mais rápido. Acelera e o teu pai aqui está para a próxima ronda bónus. Ronda bónus 2. Vamos mudar aqui as cores. Um aplauso para o Adelino e para o Bernardo. Bora lá.
Tenho a impressão que o teu pai agora só sai daqui quando eu o mandar. Eu agora daqui não saio. É só quando ele mandar melhor. Vamos à segunda ronda bónus. Era importante um jokerzinho, melhor ainda, 2 jokers, mas isso só acontece com 10 respostas certas. Não é todos os dias que isso acontece, mas era muito bom que acontecesse agora. Boa sorte aos dois, 1 minuto a começar agora. A légua era usada para medir a distância e o volume. Distância. Certo? Em 2024 assinalam-se os 125 anos de que evento na cidade de Coimbra, festas da cidade, queima das fitas. Queima das fitas. Certo? Segundo a mitologia nórdica, qual é o nome da lança de Odin? Mjolnir Gungnir. A primeira, o Jolnir. Não. Que nome se dá à trajetória curva de um corpo celeste que gravita à volta de outro? O eclipse, órbita. Eclipse. Não, é órbita. Em que clube de futebol terminou Nani a sua carreira futebolística? Estrela da Amadora, Passos de Ferreira. Estrela da Amadora. Certo? O que significa a expressão arrotar postas de pescada? Queixar-se, gabar-se. Queixar-se. Não, gabar-se. Que país é banhado pelo Golfo da Califórnia? México e Canadá. México. México, muito bem. A qual destes poetas é atribuída a introdução do soneto em Portugal? Cesário Verde, Sá de Miranda. Sá de Miranda. Certo, um joker. O Observatório Real de Greenwich foi fundado no reinado de Carlos II, Carlos III. Carlos III. Não, segundo. Qual destas curtas-metragens de animação foi realizada por Laura Gonçalves? A Noite, O Homem do Lixo. Homem do lixo. Certo. E acabamos a ronda com os mesmos números da primeira. 10 lidas, 6 respostas certas. O teu pai dá-te mais um joker e temos uma ajudinha rumo a possíveis 10.000 euros. Adelino, foi um gosto conhecê-lo. Bom trabalho como super joker. Agora sim Obrigado. pode voltar. Última ajuda da noite. Bora lá. Um jokerzinho. Faltam 4 perguntas. Atenção a este joker. Tenta usá-lo com cabecinha. Tenta não perdê-lo já na próxima. É uma pergunta para 500 euros. Eu acho que se calhar chegas lá sozinho e podes guardar o joker. O joker, se o tiveres na pergunta 12, podes usá-lo na última pergunta. Está bem? Ok. A última queremos que valha 10.000. Era muito bom para ti. Bora lá. Pergunta 9 para 500. É a seguinte. A obra de arte consiste em diferentes materiais ou objetos expostos num espaço, designa-se por coligação, destilação, detonação ou instalação. Muito bem. Aqui não estou a ver detonação ou destilação, desde logo associados, pelo menos às obras de arte. E nesse sentido, se fosse coligação, só se fosse entre dois estilos de obras de arte, ainda assim, eu acho que pela diversidade de materiais, a resposta certa será a instalação. É a instalação? Exatamente. Eu bloqueio, penso que sim, penso que é a instalação. Bloqueio a instalação. Bloqueamos a instalação. Não associas detonação à arte. Eu já vi muita coisa, filho. Pode acontecer. Arte. Arte. Coligação. É uma coisa mais de política, não é? Talvez. No entanto, de vez em quando há com cada artista. Uma expressão mais frequente a partir da década de 1960 e a resposta está certíssima, a instalação, claro que sim. Felizmente, a pergunta para 500 euros não foi uma pergunta difícil para ti. Chegaste rapidamente à resposta certa e guardaste este joker. Exatamente. Faltam 3. Este rapaz quer sair do joker com 10.000 euros. Eu olho para a Catarina e só dizer 10.000, a miúda sorri. Eu olho para o Adelino e digo 10.000 e ele faz uma cara de também vão para eles, não é para mim? Não faz mal, Adelino. O importante é ajudar. Vamos à 10ª pergunta. Não podes falhar nenhuma. Pergunta 10. A pergunta vale 1.000. Com um joker, a pergunta é a seguinte. Com quem firmou Afonso VII, rei de Leão e Castela, o Tratado de Zamora? Dom Afonso Henriques, Dom Afonso II, Dom Dinis ou Dom João I? Muito bem. Tratados. O básico que nos acompanha, não é? E aqui deixa-me na dúvida. Uma resposta que devia ser óbvia, se calhar, e que me deixa mais na dúvida. Tens um joker? Tenho um joker que eu eventualmente vou ter que usar. Consegues concentrar-te em apenas 2 reis? Tratado de Zamora, eu estou entre períodos diferentes. Eu vou utilizar eventualmente uns jokers. Eu vou
Vou guardar o Joker. Vou Vai? arriscar e vou Olha, bloquear caindo com Joker é igual, cais para o 0. Dom Afonso Henriques. Posso Vou bloquear? bloquear, sim. Bloqueamos Dom Afonso Henriques. Então estavas aí entre diferentes épocas. Que épocas é que Estava. estavam aí a badalar? Não sei, estava entre Dom Afonso Henriques e ser algo mais inicial, ou ser algo numa fase em que Portugal eventualmente já estava mais consolidado em termos da sua história e ser necessário. Lá está, porque os tratados dizem-nos muito através dos nomes, mas depois o que é que significam, às vezes... Temos muito tratado na nossa história, Sim. não é? Adelino, vamos para qual? Dom João I. Que altura da história é que pensou? Mais tarde que Dom Afonso Henriques. A resposta de Dom Dinis não é a resposta certa. Dom Afonso II não é a resposta certa. A tua resposta está certíssima, muito bem! É o famoso tratado onde Portugal, no fundo, nasce. Tinha É um essa tratado ideia. selado a 5 de outubro de 1143 entre Dom Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, que marca o reconhecimento da independência de Portugal. 1000 euros e guardaste o Joker. Sim. Estava com muito medo Que eu fosse usar. e que usasse entre duas opções erradas. Mas Vai pronto, acontecer. guardaste o Joker, deste sozinho a resposta certa e já só faltam duas. Bernardo, a pergunta 11, a valer 3.000, é a seguinte. Estreada em 1992, El Mariachi é a primeira longa-metragem de qual destes realizadores? Oliver Stone, Quentin Tarantino, Robert Rodrigues ou Ron Howard? Bernardo, Muito bem, vamos lá. Neste caso, não me diz muito o nome, El Mariachi. vai pelo ano, 92. Sim, pelo ano. Estou aqui a tentar até a ligar um bocadinho ao Pulp Fiction, àquilo que fomos fazer, que ia tentar tirar Quentin Tarantino eventualmente, mas sinto que vou utilizar o Joker. Vai? Vou Ok. usar o Joker Então carrega no botão. Se é isso que queres fazer. e vou usar o Joker entre Robert Rodrigues e Oliver Stone. Entre Robert Rodrigues e Oliver Stone. Não é Oliver Stone. Muito bem. Espero não estar errado. Vou bloquear a que o Joker me deixou. Vou bloquear Robert Rodrigues. Ok? Eu creio que sim. Está a fazer exercícios de cabeça. Mas Eu bloqueio o que tu quiseres. eu vou bloquear Robert Rodrigues. Está bloqueado. 1992. Tu nasceste em 99, não é? Há muitos filmes do Oliver Stone que você tem que ver, meu caro. Capaz. Inclusivamente, um filme de 1986, se calhar 86, 85, 86, chamado Platoon, do Oliver Stone. Um dos melhores filmes sobre a guerra do Vietnã alguma vez feitos. Portanto, o Oliver Stone nunca seria a resposta certa. Descartaste o Tarantino? Eu descartei o Tarantino. Porquê? Por achar que o ano e a primeira longa-metragem não faziam sentido. Eventualmente, a longa-metragem dele pudesse ter sido mais cedo do que 92. Ron Howard não é para aqui chamado. O Pulp Fiction, já hoje objeto de uma pergunta, é o segundo filme, a segunda longa-metragem de Quentin Tarantino. Há um primeiro. Terá sido El Mariachi? Ou será que tu tens a resposta certa com Robert Rodrigues? Bernardo e Adelino, ambos apostaram no Sr. Rodrigues. A resposta está certa! Muito bem! Já agora, não sei se sabes, mas o primeiro filme de Tarantino é uma obra de arte chamada Cães Danados. Ok. E tens que ver. Tens que ver. E que diz muito aquilo que o Tarantino já era muito miúdo, mas aquilo que ele já queria fazer no cinema. Uma história maravilhosa de um grupo de malta que não se conhece, mas é contratada para um assalto.
Muito bem. Reservoir Dogs. Tens que ver o filme, que é espetacular. Quanto ao Robert Rodrigues, estreou-se com o El Mariachi, acabou por fazer mais filmes, é grande amigo do Tarantino, mas ele tem uma coisa chamada Trilogia do México, que inclui este El Mariachi, depois o Desperado, com o Bandeiras, e um último filme chamado Era uma Vez no México. Estes dois já com muito mais dinheiro, mas o primeiro um orçamento Agora muito vou ter que reduzido. Agora vais ter que ver também. E eis-nos, meu caro Bernardo, a bater à porta dos 10 mil. Só precisas de mais uma resposta certa. Não tens jokers. E como não tens jokers, vais ganhar uma de 3 quantias. Comecemos pela quantia mais pequena que podes levar para casa, que é a quantia dos 200 euros. Falhando a última, cais 3 e ganhas 200. Não indo a jogo, ganhas 1000. Mas quem está nos 3 mil, com uma resposta certa, ganha 10 mil euros. 10 mil, 1000 ou 200? Vamos à última pergunta, Bernardo. A tua última pergunta para 10 mil euros é a seguinte. Em 2024, 2 pinturas de Paulo Rego foram expostas na residência oficial do primeiro-ministro do Canadá, Japão, Luxemburgo ou Reino Unido. Por uma questão de Paulo Rego, viveu em Londres, se eu não estiver errado, e creio que tem uma grande relação com o Reino Unido. Se eu tivesse um joker, eventualmente até eu poderia utilizar, mas creio que não vou ao jogo. Não vais a jogo? Estaria dividido entre Luxemburgo e Reino Unido. Achavas que Japão e Canadá não era. E creio que Faltam 13 segundos. Tu decides. Estou a pensar. 10. Bem, eu vou bloquear Reino Unido. Vou bloquear. Ok? Ok. O homem vai a jogo. Possivelmente não é, mas pelo menos até pela ligação que tem, faz-me sentido. Paulo Rego. Um dos grandes nomes da nossa cultura. Sim. Viveu em Londres. Agora, será que o facto de ter vivido em Londres e a proximidade de Paulo Rego para com a tua resposta tem alguma coisa a ver? Ou será que um outro país, respeitando a mestria de Paulo Rego, colocou 2 pinturas de Paulo Rego na residência oficial do Primeiro-Ministro? Adelino, foi jogo? Respondeu qualquer coisa? Igual. Reino Unido? Sim. O Luxemburgo não é a resposta certa. O Japão também não. Jogamos para 10 mil ou para um valente trambolhão até aos 200 euros? Se te perguntarem qual é que é a diferença de preço de uma viagem para o Canadá ou para o Reino Unido, são 9.800 euros. Bernardo, a tua resposta está certa! Boa! Boa, digo eu, pá! Boa, digo eu! Fantástico, fantástico. Eu, nesta altura, quando alguém vem com um embalo de 4 respostas certas, tenho pena que não haja mais uma. Eu não Porque- tinha chegado a 10 mil euros. Eu pensei, se eu não cheguei lá em 2 vezes, na terceira tenho que lá chegar. É pá mesmo. E só sais daqui com o segundo valor mais alto deste concurso. Acabas de ganhar 10 mil euros aqui no Joker. Adelino, os meus parabéns. Ter aqui um filho com a cabeça no sítio, um grande concorrente. Mesmo. Para estreante. Olha, pareceste completamente à vontade. Ótimo. Fizeste tudo aquilo que eu quero, que é falarem comigo com voz bem alta. Foi uma hora muito bem passada e tens ali uma namorada babadona e que assim que tu disseste... Eu acho que Reino Unido, eu olhei para ela, ela, sem dizer nada, fez um ar de tu vai a jogo, pelo amor da santa, filho, tu vai a jogo. Catarina também está de parabéns, acho que vou fazer aqui uma bela viagem, gostei muito de vos conhecer, um aplauso para o Adelino e para o Bernardo, sai do Joker com 10 mil euros.
Parabéns. Obrigado, Vasco. Grande jogo. Obrigado. Adeus. Grande jogo. Gostei muito. Até à próxima. Obrigado, Vasco. Terminamos o jogo a dar um belíssimo prémio a esta equipa de pai e filho. Bernardo e Adelino saem do Joker com 10 mil. Com um grande beijinho também para a Catarina. E quanto a si, já sabe, eu estou nesta cadeira aqui à espera de concorrentes, à espera de Super Joker e à espera de dar muito dinheiro. Eu e Patrícia, que por aí anda e voltará em mais um Joker, certo, Patrícia? Certíssimo, cá estarei. Esperamos por si com esta gente toda e com a esperança de voltar a dar 50 mil aqui no Joker. Fico o RTP, tenha uma ótima noite. Até à próxima.